em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos, ó Pai, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Se aqui estamos, ó Pai, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Então pedimos a Ti que teu Espírito Santo fala ao meu coração e ao coração da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, pode sentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta e nos acompanhar alguns versículos que nós vamos estar lendo, nos ajudando nesta noite, porque sabemos que o Senhor é quem faz todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre algo que é interessante. Vamos falar sobre o orgulho. O orgulho é bom ou ruim? O que vocês acham? Ele é bom ou ruim? Então, porque muitas vezes quando seu filho faz algo, você diz, olha, eu me orgulho do meu filho. Não é assim que nós falamos? Se é ruim, então estamos dizendo que é ruim o orgulho. Então é sobre isso. E esse versículo aqui, ele chama muita atenção, somente para você poder entender. Gloriar-se quer dizer muitas vezes orgulhar-se. Ou seja, então ele começa dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se orgulhe da sua sabedoria. Não se orgulhe o rico da sua riqueza. Não orgulhe-se o forte de ser forte. Antes, aquele que se gloria, ou aquele que se gloria em conhecer o Senhor, em me conhecer. Eu entendo aqui, irmãos, que o nosso maior orgulho tem que ser conhecer o Senhor. Conhecer a Deus. E ele diz aqui, nisto se glorie em me conhecer. Em conhecer a Deus. E é isso que é importante. E por que nós estamos falando sobre o orgulho? O orgulho não é só o que vemos, também sentimos e é aquilo que temos escondido que é dentro de nós. Ou seja, não é muitas vezes somente aquilo que vemos. É por isso que nós entendemos aqui. Quem foi a primeira pessoa orgulhosa que caiu do céu? Lúcifer, não foi isso? Ezequiel, abre aí Ezequiel, vamos ver Ezequiel 28, 17, só para você poder entender. Ezequiel 28, 17, aqui diz assim, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis que pus, para que olhem para ti. Olha o que nós vemos aqui. Aqui está falando sobre Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus. E ele diz assim, elevou o teu coração por causa da tua formosura, deixou o orgulho brotar dentro de si, deixou o orgulho nascer dentro de si por causa da sua formosura. Nós vemos aqui que diz assim, que pelo orgulho do teu coração elevou-se a tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então entenda que quando nós vamos falar sobre orgulho, não tem como nós falarmos sobre Lúcifer, porque foi ele que se orgulhou, ou seja, deixou o orgulho entrar no seu coração e ele queria ser o que? Maior do que Deus. Isaías, capítulo 14, livro do profeta Isaías, versículo 13, 14 e 15. Isaías
14. Versículo 13. Vamos ler do 12, somente para você entender. E como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, aos mais profundos do abismo. Então este é Lúcifer que se orgulhou e queria subir, o que ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono lá no alto. Para nós vermos que muitas vezes o que o orgulho ele pode nos levar. Então entendemos uma coisa, irmãos, que o orgulho ele é um sentimento que pode ser uma virtude ou um vício. Ou seja, o orgulho é um sentimento, ele pode ser uma virtude, ou como também ele pode ser o que? Um vício. Quantas pessoas se deixam ser vencidas pelo orgulho? Quantas pessoas se deixam ser vencidas por isso? O orgulho domina, e ele não consegue enxergar nada além do orgulho, nada além do que de si mesmo. É por isso que eu gosto daquele versículo em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 2, e o versículo 19. Que diz assim, ó. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido, do tal se faz também servo, ou se faz também escravo. Ou seja, então entendemos aqui que muitas vezes de quem o homem é vencido, disso ele se tornou o quê? Escravo. E porque o orgulho ele pode ser uma virtude ou um vício? Porque nós podemos ter um orgulho bom e o orgulho ruim. Ou seja, aquele que é bom muitas vezes ele nos ajuda a ver os nossos erros, a ver as nossas falhas, nos ajuda em algumas coisas, mas o ruim, sabe o que ele faz? Ele nos domina. E não conseguimos enxergar nada do que está em volta de nós. Você conhece alguma pessoa orgulhosa que não dá o braço a torcer, que não volta atrás, que falou está falado, e tem que ser assim mesmo? Só que o que as pessoas muitas vezes não entendem é que o que? Que muitas vezes elas estão sendo dominadas por esse sentimento. O sentimento as dominou e não deixa elas serem livres. Será que você é livre ou será que você é dominado por alguma coisa? Por isso que eu gosto desse versículo que diz: prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz escravo, ou servo. Então muitas vezes o orgulho ele tem vencido as nossas vidas. Mas nós precisamos entender é que nós que precisamos vencer isso. Você que precisa vencer. Você que precisa estar o quê? No controle da situação e entregar totalmente para Deus. Dizer: Senhor, está aqui a minha vida, faz de mim conforme aquilo que te agrada. O orgulho ele funciona como um remédio na dosagem certa. Se tomar demais, pode até
matar. Ter orgulho próprio é bom e necessário para todo ser humano. E mais do que saudável saber reconhecer suas qualidades específicas. Agora, se o orgulho é demais, está ficando entre você e as outras pessoas, deixou de ser algo bom. Está na hora de desapegar desse sentimento chato. Porque muitas vezes o orgulho atrapalha até os relacionamentos. É fácil relacionar com uma pessoa orgulhosa? Difícil, porque começa aqui a atrapalhar. Tudo dela é melhor, tudo ela consegue melhor, tudo ela sabe fazer melhor, tudo ela quer te ensinar, tudo ela quer fazer com você. Você não sabe nada, ela sabe tudo. Mas muitas vezes ela não faz num tom de ensinar, ela faz num tom de arrogância. Então é por isso que nós temos que entender que 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12 é um versículo que todo mundo conhece, decore e salteado. Capítulo 6 e versículo 12. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, se algo está atrapalhando, se algo está impedindo, se algo está te dominando, não. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar nada dominar a minha vida. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. É por isso que muitas vezes nós entendemos que tudo é lícito para nós fazermos. Tudo é lícito para nós realmente praticarmos. Mas eu não posso deixar nada me dominar. Mas eu não deixarei que nada dominar a minha vida. Por quê? Porque a minha vida não é minha. A minha vida é de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o orgulho ele tem duas partes. Ele tem a parte boa e a parte ruim. Ou seja, o orgulho é um sentimento que todo ser humano ele tem. Não existe nenhum que não tenha um sentimento do orgulho. Mas existe o orgulho muitas vezes saudável e existe o orgulho doentio. E é eu que preciso me controlar mediante estas coisas. Como diz aqui, todas as coisas me são lícitas. Receber um elogio é lícito? Sim. Mas eu não posso deixar aquele elogio subir aonde? A cabeça. E começar a se orgulhar e dizer, olha eu que faço. Começa aqui, receber muito elogio. Então você precisa aprender o que? A controlar essa situação. A controlar esse momento. E aí que é a grande dificuldade. Porque quando falamos de sentimentos, falamos daquilo que estamos sentindo, vivenciando. E muitas vezes, uma crítica, ela pode fazer você crescer mais do que um elogio. Mas muitas vezes queremos receber um elogio, mas não queremos receber a crítica. Por quê? Porque o elogio massageia o nosso ego. O elogio nos faz nós sentirmos bem. O elogio nos coloca para cima. Só que nós temos que tomar cuidado, porque isso pode prejudicar a nós mesmos. Então é por isso que muitas vezes o orgulho ele tem duas faces. Eu vou citar aqui a primeira face, que é sobre o orgulho saudável. Qual é o orgulho saudável? Aquele que eu falei no começo. Quando nossos filhos fazem alguma coisa e falam, olha, o meu orgulho do meu filho, dá aquela sensação de prazer. Foi bem na escola, foi bem na prova, fez algo bom, acertou, fez isso, e você fala, olha, eu sinto orgulho. Por quê? Porque aquele orgulho está te fazendo o quê? Bem, é um orgulho bom, que vai te fazer o quê? Uma sensação de prazer.
Então, esse orgulho bom, muitas vezes, ou esse orgulho saudável, é aquele que nós precisamos o quê? Cultivar sobre as nossas vidas. Só que ao mesmo momento nós temos que tomarmos o quê? Cuidado. O orgulho saudável está associado à autoestima e à autoconfiança. É uma atitude positiva. Ou seja, o orgulho bom qual é? Aquele que nos traz aqui uma autoestima. Eu consigo fazer. Eu posso fazer. Eu sei fazer. Dá para fazer. Aquele que nos traz muitas vezes esta autoestima, esta autoconfiança, que nós somos capazes de realizar as tarefas que nos foi proposta. E quando nós fazemos essas tarefas, nós sentimos orgulho de quem? De nós mesmos, porque conseguimos. Daquela sensação de prazer e de êxtase, né? Daquela sensação de dever cumprido. Quem já não sentiu prazer de si mesmo quando pegou uma tarefa difícil? Mas eu vou conseguir. E foi. E olha que acabou sentindo aquele prazer, aquela alegria, aquele orgulho de si mesmo e dizer: cumpri o meu papel. Deu tudo certo. Então esse é o orgulho. É um orgulho que traz o quê? A autoconfiança. O orgulho bom, ele vai gerar autoestima e a alta confiança em nossas vidas para nós fazermos atitudes positivas, ou seja, para nós fazermos as coisas corretas, fazermos as coisas agradáveis. E eu preciso começar a fazer isso. Pessoas que encontram diversas razões para estarem orgulhosas de si mesmo, têm prazer na autorrealização. Parte boa do orgulho é quando ela te ajuda a reconhecer seus próprios trabalhos, suas qualidades. Está ligado à autoconfiança. Será que você é autoconfiante? Porque você se orgulha de si mesmo. Mas esse é o orgulho que te faz você produzir, faz você crescer, não faz você regredir, não faz você andar para trás. E um versículo muito interessante que eu achei, que fala muitas vezes sobre como nós devemos nos orgulhar, é lá em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 2. Gálatas, capítulo 6, e o versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá orgulho em si mesmo, ou glória em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Ou seja, então entendemos aqui, levai as cargas um dos outros. Quem que se orgulha de levar a carga dos outros? Muitas vezes não tem orgulho, não, é ele que faz. É ele que... Então muitas vezes orgulhar-se de levar as cargas um dos outros, entendendo que vai chegar um tempo que eu vou olhar e vou glorificar o quê? De mim mesmo, me orgulhar, falar, eu fiz o certo, eu fiz a maneira correta. É muitas vezes se orgulhar de fazer aquilo certo, porque cada um deve levar o que? As suas cargas. E nós vemos que no versículo 4 diz assim: mas cada um a sua própria obra, e terá glória, ou terá orgulho só em si mesmo, e não no outro. Então ele não precisa que alguém o elogie para ele sentir orgulho. Ele não precisa que alguém o aplaude para ele sentir orgulho. Ele não precisa que todos fiquem sabendo o que ele está fazendo para ele sentir orgulho. Porque ele consegue sentir orgulho de si mesmo. Mesmo que ninguém está dizendo parabéns. Mas ele consegue dizer: eu estou fazendo a minha parte, então eu estou orgulhoso. E é isso que é o orgulho bom. É quando ele não parte esperando alguma coisa do outro. Ele parte somente esperando algo de si mesmo.
Eu não preciso ser aplaudido para me ter orgulho da minha obra. Eu não preciso que as pessoas me elogiem para ter orgulho daquilo que eu estou fazendo. Porque o orgulho faz parte de mim. Então eu olho para mim mesmo e eu consigo ter orgulho de... Porque eu estou fazendo as coisas corretas e as coisas certas. Então é esse o orgulho bom que tem que estar em nós todos os dias. Mas como controlar que de repente você faz uma obra boa, se orgulha de si, daí vem 10 te aplaudir, 10 te elogiar. Todo mundo começa a colocar você no centro das atenções. Todo mundo coloca você ali e começa aqui a falar. É aí que muitas vezes mora o perigo. Salmos 131, versículo 1. E o versículo 1. Que diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então ele está dizendo que o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em coisas grandes, em matérias grandes, nem em coisas muito elevadas. Ou seja, ele está acostumado muitas vezes a fazer sem que ninguém note. Ter orgulho de si mesmo muitas vezes quando nós fazemos as coisas sem ninguém nos notar, e não precisamos que nos note. Precisamos continuar o quê? Fazendo. Porque vamos te orgulhar do que? De nós mesmos. Será que você sente orgulho de você? Ou você precisa de alguém para você se sentir orgulhoso? De alguém falar alguma coisa. Não, mas ninguém me vê, não tem gasolina. Não, mas ninguém me vê, ninguém me nota. Eu estou fazendo, ninguém está reparando. É sinal que você está precisando de alguém para estimular o seu orgulho. Nós não precisamos. O orgulho bom depende de nós. Eu sei que a minha consciência está tranquila, eu sei que eu estou fazendo as coisas certas, está tudo sob controle. Só que o problema, o que é? É o orgulho ruim. É o orgulho doentio, é o que nós vamos começar a falar agora. A motivação das pessoas com orgulho doentio é bem diferente. Então, às vezes, você vai acreditar que está sendo autoconfiante, acreditando em você mesmo, quando na verdade está sendo orgulhosa e deixando o ego falar mais. O ego falar mais alto. Então, esse orgulho que muitas vezes nós temos que tomarmos cuidado. Ele almeja o sucesso, não o crescimento pessoal. Ou seja, são pessoas que não querem crescer espiritualmente, querem ter sucesso. Não querem mudar, não querem ser diferente, não querem fazer nada diferente. Mas se todo mundo está vendo e aplaudindo, para ele já está tudo bem. Eu estou orgulhoso de mim. Olha, eu cantei lá na igreja, foi uma bênção. Todo mundo me aplaudiu, todo mundo falou de mim, todo mundo comentando nas redes sociais. Eu estou orgulhoso de mim. Mas muitas vezes ele está orgulhoso por aquilo que ele está o quê? Pelo seu sucesso e não pelo seu crescimento. Nós precisamos o que? Amadurecer. E muitas vezes o sucesso ele pula a etapa. Porque depois que você faz sucesso, você não quer mais mudança. Não, se está dando tudo certo assim, eu vou continuar assim. Não. Eu preciso amadurecer, eu preciso mudar. Então muitas vezes o orgulho ruim ele traz essas consequências para as nossas vidas. Porque vejamos somente o sucesso. Somente ser conhecido, somente ser grande, somente
somente ser aplaudido, somente ser visto, porque aquilo vai fazer o quê? Com que nós cresçamos. E o dia que não tiver ninguém para aplaudir? O dia que não tiver ninguém para te elogiar? O dia que não tiver ninguém para te dar os parabéns? É isso que muitas vezes nós precisamos entender. Ele almeja o sucesso e não o crescimento. Tentar provar para si mesmo, para quem estiver ao redor, que são competentes. Muitas vezes o orgulho doentio é aquele que muitas vezes não há uma capacidade para fazer. Você não consegue fazer, mas você quer provar para todo mundo que você faz. Deixa que eu faço. Deixa que eu consigo. Pode deixar aí comigo. Mas às vezes na realidade você não consegue fazer o quê? Nada. E é assim que fazem manutenção da sua autoconfiança, a qual já é fragilizada. Lá no fundo, essas pessoas são atormentadas pela incerteza, vergonha e culpa, para compensar o mal-estar causado por esse sentimento. Por quê? Porque a hora que o dia que ninguém aplaudir, ela vai entrar em depressão. Ela vai se sentir culpada. O que eu fiz de errado? O que aconteceu comigo hoje? Ninguém me elogiou, ninguém me deu os parabéns. Porque aquilo é o alimento para ela. Ela quer se sentir orgulhosa, mas esse orgulho muitas vezes não faz bem para ela, mas faz mal. Porque nem todo dia vamos ter pessoas para nos parabenizar. E ela não faz para se sentir bem, ela faz para que as pessoas se sintam bem. Ela faz para que as pessoas vejam o que ela está fazendo. Ela faz para ser vista por todos. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Para que nós estamos fazendo? Se nós estamos fazendo para nós, se estamos fazendo para o Senhor, vamos sentir orgulho de nós mesmos todos os dias. Senhor, estou fazendo um bom papel. Se elogiou, se não elogiou, e se elogiou, ele sabe controlar para não subir ao seu ego e dizer: olha, eu acho que eu já sou alguma coisa. Daí voltamos ao versículo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico na sua riqueza. Antes, glorie-se em me conhecer o Senhor. Então, o nosso orgulho nunca deve estar baseado naquilo que fazemos, deve estar baseado naquilo a quem nós conhecemos o Senhor. Quando o nosso maior orgulho for o Senhor, nunca e jamais nada de mal virá sobre as nossas vidas. Não vamos ficar deprimidos, não vamos ficar chorando, angustiados, porque vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e dizer: eu me orgulho dele. Eu não me orgulho de ter este carro, eu não me orgulho de ter esta casa, eu não me orgulho de ter a minha família. Eu agradeço, mas eu me orgulho no Senhor, porque eu conheço a Ele. Porque se um dia eu perder o carro, eu não perco o Senhor. Se um dia eu perder a casa, eu não perco o Senhor. Se um dia eu perder a família, eu não perco o Senhor. Porque colocamos orgulho em tantas coisas, e quando perdemos essas coisas, ficamos sem chão. O que nós vamos fazer agora? Porque o nosso orgulho estava onde? Em coisas que não eram Senhor. Aquele que se gloria, aquele que sinta orgulho em me conhecer, e conhecer a Deus. Tem pessoas que têm tantas coisas e se gloriam de tantas coisas, mas ainda não se gloriam de conhecer o Senhor, porque não o conhece ainda. O orgulho se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito. Ele gosta de afago, de elogio, de homenagem. Ele anseia pela honra humana. Ele anseia por tudo isso. Esse é o orgulho doentio que vai nos prejudicar um dia. Não, mas até agora está me fazendo bem. Até agora eu estou conseguindo. Quantas vezes você já não vê nas redes sociais quantas pessoas que foram do anonimato para a fama e foram da fama para o anonimato? E quantos ficaram depressivos? Quantos tiraram a sua vida? Quantos perderam a sua família?
Quantos estão depressivos? Quantos estão até em hospitais psiquiátricos? Pesquise para você ver. Sabe por quê? Porque eles sentiram o orgulho doentio de precisar ser honrado pelas pessoas, mas um dia tudo isso acaba e o que sobra? Um orgulho ferido. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. É por isso que o meu orgulho tem que estar em quem? Em Cristo. Em conhecer a Deus. Em estar na presença dEle. Em estar buscando a Ele. Porque somente assim o Senhor ele vai poder fazer o quê? Coisas grandes na minha e na sua vida. É por isso que o orgulho bom ele manifesta em nós a autoconfiança, a autoestima, a sensação de dever cumprido. O orgulho ruim muitas vezes ele vem com algumas coisas. Orgulho em excesso pode ser soberbo. Uma da manifestação do orgulho doentio é o orgulho em excesso. E quando eu tenho orgulho em excesso, o que se manifesta em mim, vai se manifestar o que há? Soberbo. É porque se você procurar no dicionário uma das coisas que significa orgulho, uma das coisas vai ser soberbo. Ou seja, a pessoa soberba. Então o orgulho, é por isso que o orgulho, existe orgulho bom e o orgulho ruim. Se eu tiver orgulho bom, ele nunca vai estar em excesso, então eu nunca vou chegar a ser soberbo. Mas se eu deixar ele começar a crescer, de repente eu vou estar o quê? Soberbo. Porque o soberbo é aquele que sente orgulho em excesso, muito orgulho. Muito orgulho. Então a soberba começa a entrar. O orgulho assume tom diversos e pode passar a ser chamado de soberba. A soberba, segundo a própria definição do dicionário, é orgulho excessivo. É aquela emoção que enche a mente e o ego e nos faz pensar que tudo gira em torno deles. Tudo gira em torno de nós. Se nós não estivermos no centro da atenção, não está certo. Nós temos que estar o quê? Então por isso nós temos que tomar cuidado com o orgulho excessivo, porque ele pode entrar o quê? A soberba. Eu tenho que estar no centro da atenção. Não, a Bíblia diz que não é o homem que tem que estar no centro da atenção. É Cristo que tem que estar no centro. Não é o homem, não é as pessoas. É Cristo. Por isso que eu tenho que me orgulhar dele. Mas quando a soberba vem, né? Muitas vezes eu não preciso nem de Cristo. Não, pode deixar que eu passo. Pode deixar que eu vou lá, está tudo certo. Vai acontecer. E sabemos que não. Em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Então a soberba procede o quê? A ruína. A soberba vai proceder o quê para a minha vida? Quando o orgulho, eu tenho orgulho excessivo de mim mesmo. Sabe que eu estou me preparando para a queda. Só que eu não entendo isso. Porque o meu orgulho excessivo está me dizendo, não, continue assim, seja assim, vai dar certo. Mas a Bíblia diz que não. E o que eu devo seguir? O que eu sinto ou o que a Bíblia diz? Em Tiago 4,6 diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. O que começa a ser soberbo, ele está precedendo a sua queda. Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Por que caminhos nós temos trilhado? E outra coisa, né, do orgulho excessivo, ele traz-nos também os olhos altivos. Sinônimos de olhos altivos são olhos orgulhosos.
Aquela pessoa que tem o olhar por cima, né? Então, isso parte também do orgulho. Os olhos altivos são olhos orgulhosos. Pessoas que têm orgulho excessivo, que deixa subir a sua vista e sempre olha as pessoas de uma maneira por cima. E nós vemos que a Bíblia diz muitas vezes que não podemos o quê? Sermos assim, ó, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a última a sua alma abomina: olhos altivos. Então entenda que isso aqui, uma das coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que o Senhor odeia. A primeira já está: olhos altivos, que são olhos orgulhosos. Aquela pessoa que tem um olhar de superioridade, aquela pessoa que sempre olha por cima. Então, olhos altivos é somente para você poder entender o que o orgulho ele pode produzir. Ele pode produzir algo bom em nós, porque o orgulho é um sentimento que pode ser bom e pode ser ruim, depende do nosso controle, de controlarmos o que? As nossas emoções, de não deixar ele de ser bom para passar a ser doentio, começar a olhar as pessoas por cima, começar a deixar a soberba entrar, começar a dizer algumas coisas, a passar por cima de tudo. E é isso que eu preciso fazer o quê? Todos os dias. Procurar controlar isso. Deixar ele sempre no estágio bom, para que ele venha a ser o que? Beneficiar a minha vida. E é por isso que eu entendo que aquilo que eu me glorio no Senhor, em conhecer o Senhor. O Senhor é o meu orgulho. Eu me orgulho nele. E eu separei aqui 10 coisas, né, para nós identificarmos uma pessoa orgulhosa. E eu vou terminar com isso, eu vou falar. Depois você veja se você é ou não é uma pessoa orgulhosa. 10 características que uma pessoa orgulhosa ela tem. Dificilmente admite o seu erro. Numa discussão ela nunca está errada. Ela tem orgulho, ela não diz que ela está errada. Então, primeira coisa, dificilmente admite o seu erro. Segunda coisa, pedir desculpa é uma missão impossível. Tem uma dificuldade de pedir desculpa, pedir perdão, de ir lá de se desculpar com a pessoa. Terceira coisa, não suporta pedir o quê? Ajuda. A pessoa orgulhosa não pede ajuda. Ela briga, ela xinga, ela fala, mas ela não pede ajuda. Ela quer que as pessoas adivinhem que ela está precisando de ajuda, mas ela não pede ajuda, porque o orgulho não deixa. Ela está ali se matando e está falando, murmurando, reclamando da situação, falando quando ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém dá nada para mim. Assim, dá para me ajudar? Dá para fazer, mas não faz. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Então, pedir ajuda muitas vezes nunca tem a primeira atitude após uma briga. Se a pessoa brigou com ela, discutiu com ela, ela nunca é a primeira a pedir desculpa. Aí lá tentar reconciliar. Sempre é a última. Se quiser, é ele que vem. Se quiser, é a outra pessoa que faz. Isso é no sentido de orgulho. É sempre a última pessoa. Não, é ele que vai ter que vir até mim. É ela que vai ter que vir. Não, a pessoa que vai ter que pedir perdão. Eu não vou. Ela brigou, falou um monte, errou que nem a outra pessoa, mas ela não é a primeira. É sempre a última. Depois que a pessoa faz, daí que ela vai fazer. Sempre precisa provar que está certo. Sempre precisa provar que está certo. Nunca está errado. Sempre. E o sexto é o orgulho ferido. São feridos o quê? Emocionais. Muitas vezes. Ela está ferida emocionalmente por causa do seu orgulho, mas ela não admite. Ela só fica lá.
por não pedir ajuda a ninguém. O sétimo, não se arrepende de nada. Essa frase é muito boa, eu já vi muita pessoa falar. Eu não me arrependo de nada. Xingou, brigou, errou, fez um monte de coisa errada nisso. Não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer, eu fazia de novo. Isso é muitas vezes sentido de orgulho, porque não quer reconhecer que errou, que falou demais, que fez o que não devia fazer, que estava onde devia estar. Então muitas vezes nós temos que começar a tomar cuidado com isso, por quê? Porque isso pode nos levar, sabe aonde? A queda. Sempre atribui culpa aos outros. O orgulho nunca deixa ela ser culpado. Eu errei por sua culpa, você que falou aquilo para mim, você que fez aquilo para mim. Não, foi por causa de você, se tivesse perturbado a minha vida, eu não tinha feito aquilo. A culpa é sua. O orgulho não deixa reconhecer, não, eu errei, porque eu errei mesmo, não foi culpa sua. Claro, você deu uma mãozinha aí, mas quem errou fui eu. Sempre atribui a culpa dele a outro. Se acha superior aos outros. Se achar superior. Então nós temos que tomar cuidado. E a 10ª coisa, não sabe aceitar as críticas. Não sabe aceitar as críticas. Meu Deus! O orgulho não deixa, né? Se alguém critica, se alguém elogia, está tudo certo. Mas se alguém critica, pronto, já é o fim do mundo. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. É apenas para você poder entender, para você ver, tem muitas e muitas outras coisas, mas hoje não dá tempo. Já falamos um pouco, já está bom. Deus, eu creio que Deus vai falar no seu coração. Isso somente para você poder entender que o orgulho ele não vai sair de você. O orgulho é um sentimento seu. Quem tem que controlar esse sentimento para ele não ser ruim para você é você mesmo. Não é as pessoas que estão em volta de você, não é o que as pessoas fazem para você, não é o que as pessoas falam para você, mas é aquilo que você faz para você mesmo. É um sentimento seu. Querendo ou não querendo, você nasceu com ele. Querendo ou não querendo, ele está na sua vida. E é você que controla para ele não ser ruim e para ele permanecer bom. Então entenda uma coisa, se nós colocarmos o nosso orgulho no Senhor, nós vamos aprender a controlar ele. Por quê? Porque o meu maior orgulho não é o que eu tenho, não é o que eu faço, mas está no Senhor e quem eu tenho. O meu maior orgulho está nele. É por isso que eu usei esse versículo como um tempo para você entender. Não se glorie, não tenha orgulho de muitas coisas, tenha orgulho de estar na presença do Senhor. Tenha orgulho de permanecer na casa do Senhor. Tenha orgulho de buscar ao Senhor. Tenha orgulho de sentir a presença do Senhor. Tenha orgulho de louvar ao Senhor. Não, mas eu errei tudo no louvor, não importa. Tenha orgulho porque você fez para o Senhor. Você acha que nós vemos louvar para alguma pessoa que está aqui? Se você tem esse sentido, já começou errado. Porque se nós estamos aqui, é por isso que o nosso orgulho é para o Senhor. Eu louvei um louvor, eu dei o meu melhor. Foi para quem? Para o Senhor, para o meu orgulho. Não foi para quem estava ouvindo. Foi para aquele a quem eu vim oferecer. Então as pessoas podem me elogiar. Eu nem vou ligar. Ou podem me criticar, eu não vou ligar. Porque eu ofereci para quem? Para Deus. Ele é o meu. E o importante é que ele sabe que eu me esforcei, que eu me dediquei, que eu fiz o meu melhor. E ele recebeu. Então quando o nosso orgulho é o Senhor, não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, eu dei o meu melhor para o Senhor. Ele é o meu. Que o Senhor ele possa ser o teu todos os dias da sua vida. Você possa depositar nas mãos do Senhor, dizer: eu me orgulho de servir ao Senhor e de estar na presença dele. E um dia eu vou me orgulhar de estar com ele, morando lá no céu. Tem uma morada que ele tem preparado para ele. E ele tem preparado para você. Então se orgulhe de conhecer ao Senhor e de estar na presença dele. Amém? Que as palmas todas agradeçam ao Senhor.